já finalizou a sua preparação para a semifinal da Copa do Brasil, para a primeira perna aí da semifinal. O Sampaoli tem, de acordo com o Globo Esporte, né, o Sampaoli tem uma dúvida, que seria aí o substituto do Gerson, né? Ele está entre o Thiago Maia e o Vitor Hugo, né? Então, e o Flamengo tem outra baixa, né? A baixa é o Davi Luiz, né? O Flamengo já colocou até no Twitter lá que está fora do jogo de ida, sentiu dores no joelho direito e não vai viajar para a disputa dessa primeira perna. Ele vai se juntar ali ao Eric Pulgar, que tem uma lesão muscular e também não se recuperou. E o Gerson está suspenso, né? Foi expulso no jogo do Atlético Paranaense. Está suspenso. De resto, a gente não tem mais nenhum problema, né? E aí a escalação provável para o Globo Esporte é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno voltando, Léo Pereira e Ayrton Lucas, ou Felipe Luiz, ele coloca aqui entre parênteses, mas eu acho que vai o Ayrton Lucas. Alain, Vitor Hugo ou Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E aí ele diz aqui que o Flamengo tem uma dúvida no meio-campo, né, para essa vaga do Gerson, e seria só essa a dúvida do Sampaoli. E aí, Alan, vou te fazer uma pergunta. Esse time é muito parecido com o time que jogou contra o América, com o quarteto de frente, né, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E aí a diferença pode ser ali no meio-campo, né, o Thiago Maia no lugar do Vitor Hugo ali, né? E a gente não vai ter o Gerson dessa vez, né? No jogo do América, o Gerson fez esse segundo volante, né? Então foi Alain, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. E aí ele tirou o Gerson, colocou o Vitor Hugo, inclusive o Vitor Hugo fez o gol, né? E agora ele está nessa dúvida entre Vitor Hugo e Thiago Maia. Queria saber o que você acha da escalação, quem que você iria, se vai com o Thiago Maia ou com o Vitor Hugo, né? E aí a gente pode comentar um pouco também, fazendo um link com o jogo do América, já que praticamente a gente vai ter o mesmo time em campo. Vamos lá, Marquito, vamos com calma, né? Primeiro, vamos deixar claro aqui que já teve tempo hábil suficiente para que o Sampaoli pudesse ter dado um jeito, né, melhor nessa equipe. Alan, os números jogam contra, né, o que você está falando. Os números não são tão ruins do Sampaoli. Só que a gente espera sempre. Depende dos números analisados, tá? Depende dos números analisados. Então, a gente sempre joga e pede a questão do desempenho para que a equipe possa desempenhar, Marcão. Eu acho que ainda está longe de acontecer e já deveria ter acontecido. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que colocar aqui. Então, gostem ou não do Sampaoli, eu acho que até aqui o Sampaoli ainda não conseguiu entregar o que nós esperávamos. O que nós gostaríamos que fosse entregue. Posto isso, eu quero pegar um inscrito que faz críticas ao canal Zona Rubro-Negra o tempo todo, e eu agradeço, porque eu sou um dos caras, né? E aí aqui temos vários perfis, tá? Não vou cagar regra para ninguém. Mas eu sou o tipo do cara que eu entendo que com críticas a gente consegue, né, se desenvolver, consegue melhorar. E o Vinícius Poli, no Twitter principalmente, ele é um cara bem crítico do Zona, meu. Quando eu falei que a gente poderia ver o Léo Pereira jogando de titular ao lado do Davi Luiz, ele me criticou, mas me criticou severamente. Você não entende nada de futebol. O Fabrício Bruno é o jogador mais veloz do Flamengo, tem números excelentes, o Fabrício Bruno não pode sentar no banco. O último jogo, quem foi a zaga, Marcão Beton? Foi Davi Luiz e Léo Pereira. Davi Luiz e Léo Pereira. Aí o Vinícius Poli, meu amigão do Twitter, meu parceiro, meu crítico ferrenho, ele manda: já vinha jogando vários jogos seguidos, idade avançada, não estava 100% para o jogo contra o América e mesmo assim foi escalado. Agora desfalca o Fla na semi da Copa do Brasil. Não entendo o Sampaoli. Porra, meu parceiro, decide o que tu quer. É para jogar, é para poupar, é para jogar a Copa, não é para jogar o Brasileiro, é para jogar o Fabrício Bruno, o Davi Luiz. Então você decide, amigão, o que você quer antes de ficar me criticando o tempo todo. Porque você era para ter ficado feliz, tranquilo. Fabrício Bruno está de volta. Dito isso, Marcão Beton, vamos começar a análise, né, dessa preparação. O Rodrigão aqui está brincando aqui, criticar por criticar, cadê? Deixa eu botar aqui, cadê? O Rodrigo Brito.
Críticas construtivas. Criticar por criticar não leva a lugar nenhum, só ofensa distribuída. Mas eu não ligo, Rodrigão. Eu não ligo, com todo respeito. Eu acho que assim, a gente tem que analisar as críticas. E aí, sempre tem uma pontinha que é pertinente. E aí cabe a gente saber administrar, filtrar, né? E trabalhar para poder melhorar sempre. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Eu acho que é importante. Vamos lá, Marcão. A partida contra o América foi uma grande decepção, né? O Flamengo parecia que estava ali controlando o jogo, estava meio que soberano, e que a qualquer momento ele iria, né, conseguir conquistar a vitória, e por muito pouco a gente não sai com um vexame, tá? E com uma grande derrota, infelizmente, para um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo começou bem, Gerson perde um gol inacreditável, minutos iniciais, uma bola, inclusive, muito bem colocada ali, a jogada do Everton Ribeiro. E aí depois o Flamengo cai consideravelmente, né? O Flamengo não conseguiu superar a fraca equipe do América Mineiro. Posto isso aqui, Marcão, são jogos diferentes, né? Tem um apelo diferente, tem um clima diferente, e aí eu acho e acredito que o Flamengo vai com força. Porém, quando a gente for começar a tentar escalar o time de amanhã, Marcão Beton, eu acho que eu vou desagradar muitos que estejam aqui. Essa saída, essa ausência do Gerson aí, vai permitir que o São Paulo talvez retorne com o Thiago Maia. E eu acredito que ele volte, porque o Vitor Hugo entrou muito desatento no último jogo. O Vitor Hugo, infelizmente, nas oportunidades que teve, não conseguiu ser aquele menino produtivo, aquele menino habilidoso, deixa o meio de campo vulnerável. E a gente lembra, né, que aquele jogo contra o Grêmio aqui no Maracanã, que a gente ganhou com um placar bem mentiroso, Marcão, de 3-0, se eu não me engano, né, a gente viu um Grêmio tendo muitas chances, muitas oportunidades de gol. E isso me preocupa muito. Acredito que isso também venha preocupar o São Paulo. Cara, tá foda. Eu fui botar esse freio de cavalo aqui nos dentes agora, tá foda, parceiro. Ô, coisa horrorosa usar aparelho, mané, mas pelo amor de Deus. E aí, posto isso aqui, Marcão Beton, a gente precisa entender que eu acho que o São Paulo ele vai ser, né, um pouquinho, ou vai tentar um pouquinho mais se resguardar com relação ao time que manda campo, e acho que ele vai com o Thiago Maia, por acreditar que o Thiago Maia talvez possa entregar um pouquinho mais, né, dessa capacidade defensiva. O ideal seria nós termos o Pulgar para jogar ao lado do Alan. A gente não tem essa possibilidade, e aí não ter essa possibilidade, irmão, eu acho que a gente vai de Thiago Maia. Então, o time que eu acredito que vai a campo vai ser o Matheus Cunha no gol, o Wesley, aí depois eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o Wesley, Marquinhos, porque parece que tem um interesse do Benfica, não sei nem se é real, se isso se confirmou, né? O Benfica parece que colocou um dinheiro, e aí eu vejo uma rejeição muito grande por parte do flamenguista com relação ao Wesley. O Wesley é muito fraco, o Wesley não dá, tem que colocar qualquer outro. Eu até entendo, só que a gente tem que voltar o canhão para o lugar certo. Quem deveria ter contratado foi o Marco Braz, foi o departamento de futebol do Flamengo. Já deveria ter mapeado o lateral direito para que ele pudesse chegar, e não chegou. E aí o cara está queimando etapas. É importante que a gente coloque isso aqui. As pessoas desconsideram e ignoram esse fato que não dá para ignorar. E aí ele vem tendo ali uma sequência que talvez não fosse dada se nós tivéssemos um jogador capacitado para poder jogar na lateral direita. Se o Varela tivesse essa capacidade, talvez ele estivesse em campo, Marcão. Porque tem muitas críticas com relação ao Wesley. Mesmo assim, com muitas críticas, e aí eu vi um dos membros do canal Zona Rubro Negra querer defender, quando eu falei, cara, o Bruno Pet fez ali, né, um feed no Twitter, e ele deixa claro que ainda assim o moleque é o principal ladrão de bolas da equipe rubro-negra. Aí, para defender, os caras falaram, mas é porque ele só ataca do lado dele. Eu falei, não, irmão. Ele ataca o Flamengo de todos os lados. A verdade é essa. O Flamengo é vulnerável defensivamente. O Flamengo precisa melhorar muito a questão da recomposição, né? E tem que conseguir encontrar um equilíbrio, porque o Flamengo é, sim, bem vulnerável. Voltando ao time que vai ser escalado, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Para mim vai ser Thiago Maia junto com Alan, tá? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, Marcão Beton. Para mim, essa é a equipe que deve enfrentar o Grêmio amanhã